lá comentar então brevemente o que eu li no mês de março e o que eu trouxe para as leituras de abril, que eram leituras que estavam em andamento e eu não consegui finalizar, e também os livros novos que eu adicionei à lista. O ritmo de leitura caiu bastante nos últimos tempos, eu não sei se é estresse, ansiedade, se é as aulas da faculdade que voltaram e tá bem puxado de conciliar. Sei dizer que eu não li tanto assim, mas eu fiz boas leituras, tirando uma exceçãozinha, a gente já chega nela. Vou comentar brevemente sobre todos os livros que eu li, que eu estou lendo e o que pretendo ler muito em breve. Mas antes de começar a falar dos livros, eu já queria te lembrar de deixar seu like. Não deixa para fazer isso no final do vídeo, porque você vai esquecer. E caso você tenha chegado aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo e já se inscreve no canal para não perder nada. Bom, em março eu concluí 4 leituras, gostei de 3 delas e detestei uma. O primeiro livro que eu li foi O Bom Filho, que é um thriller coreano. Eu adorei esse livro, eu gostei da parte do thriller, mas eu gostei também das questões, né, por trás, das camadas, das reflexões que eu pude tirar a partir dali, o que aquela história, o que aquele crime que estava sendo investigado, que estava acontecendo naquela trama, podia nos falar sobre várias questões sociais. E eu nunca na vida um livro me deu tantos gatilhos por uma série de questões. Eu gostei bastante, aquele tipo de livro que você passa raiva, que você passa ódio lendo, mas que é muito bom, é muito eletrizante, eu não conseguia parar. Ele vai contar então a história desse cara, desse rapaz, que um belo dia ele acorda, ele tá todo coberto de sangue, ele a princípio acha que tá sozinho em casa, mas ele acaba encontrando o cadáver da mãe dele. E ele não lembra do que aconteceu, ele não se lembra do que ele fez na noite anterior, ele não se lembra o que aconteceu, se foi algum acidente, o que houve naquela casa, tá tudo cheio de sangue para todo lado, e a mãe dele morta, e ele fica, será que fui eu que matei? Será que eu flagrei o assassino? E aí ele, o que aconteceu? E aí aos poucos a gente vai aprendendo junto com o narrador, né, junto com esse personagem, o que de fato aconteceu naquela noite fatídica, por que tem tanto sangue, por que a mãe dele morreu, quem foi que matou. Cara, vai ficando mais chocante e mais de embrulhar o estômago a cada página. Eu recomendo muitíssimo, mas não vai esperando um thriller tradicionalzão não, tá? Ele é bem peculiar e eu gosto dessa esquisitice, entre aspas, da literatura coreana. Todos os livros que eu li até hoje me impactaram de uma forma esquisita, porém boa. Li em seguida O Diálogo. Esse é um romance nacional e ele é muito bem escrito e muito doloroso também. É um livro curto, mas é uma narrativa muito impactante que desperta sensações muito aflitivas, sabe? Então ele vai ser basicamente um solilóquio de uma mulher rememorando, né, relembrando o passado dela, de um relacionamento abusivo que ela teve na adolescência. Então tem um relacionamento não só abusivo, mas que também meio com um quê de pedofilia, né? Porque ela era muito jovem, o cara muito mais velho e aproveitou-se da vulnerabilidade dela e abusava dela de todas as formas, chantageava, manipulava, agredia por vezes, enfim, uma relação que deixou muitas marcas nela. Ela nunca conseguiu se curar totalmente desse trauma, ela levou por anos e agora já na idade adulta, quando ela recebe a notícia da morte desse homem, ela entra nesse turbilhão de pensamentos e começa a rememorar tudo que se passou e conta pra gente, né, como que começou esse romance, entre aspas, na verdade, essa relação de abuso. E aí ela vai contando e é muito dolorido de ler, porque a gente vê que já se passaram muitos anos dos fatos que ela tá narrando e ainda assim a gente percebe que ela não superou aquilo, que ela ainda não se curou e talvez ela nunca se cure. E esse dilema dela de ir ou não ao velório dele, o que vê-lo morto no caixão ia mudar dentro dela ou não. Cara, é muita aflição. Eu gostei muito, adorei a escrita da autora. A autora é super jovem, achei bem
promissor de verdade. Aí eu li Verity, né, que eu não vou me alongar aqui, porque eu basicamente tenho um vídeo em que eu passo 20 minutos falando mal de Verity, mas basicamente foi um dos piores thrillers que eu já li nos últimos tempos. E olha que eu leio muito desse gênero, então eu já li toda sorte de thriller bom e ruim, e Verity com certeza configura ali na lista dos piores. Eu achei tudo muito ruim, tudo muito forçado, tudo muito absurdo, não me soou verossímil. Aquela história toda achei muito estapafúrdia, os personagens não me convenceram, eu odiava todos eles, enfim. Não gostei de Verity, não recomendo, vou deixar o vídeo aqui nos cards para quem tenha perdido, porque eu acho que é legal ver uma opinião dissidente desse livro que é tão aclamado na internet. Aí depois, para exorcizar o trauma que foi ter lido Verity, eu finalizei uma leitura boa de verdade, de um escritor que realmente sabe escrever, que é o amado Stephen King. Eu li então Pet Sematary, ou O Cemitério, que é um livro que eu já vinha lendo havia vários meses, porque eu tava lendo em conjunto com o audiobook, né, fazendo shadow reading em inglês. Achei ótima a experiência. E o que dizer de Pet Sematary? É com certeza o livro mais assustador do Stephen King, sem sombra de dúvidas. E o que eu acho mais interessante nesses livros mais de terror, né, do King, é que nunca o terror e o horror, eles estão exatamente na parte sobrenatural, na parte fantástica construída pelo autor. Na verdade, a gente percebe que o terror e o horror, eles estão muito mais nas ações humanas, nos dilemas do ser humano, e nesse caso a gente percebe que o terror, ok, tem um elemento sobrenatural, tem a questão dos mortos enterrados em determinada parte de um cemitério. Eles voltam à vida e quais são os impactos que isso traz, como que eles voltam, se são eles mesmos, se são outras coisas, tem todo esse rolê. Mas eu acho que o que dá medo não é nem a coisa do morto-vivo, o que dá medo, o que nos deixa angustiados durante a leitura, as questões envolvendo a morte, como o ser humano tem dificuldade de lidar com a morte, com a perda, de vivenciar o luto, e de como muitas vezes acaba vivendo esse luto de uma maneira completamente não recomendável. E eu gosto muito desse livro porque ele constrói um background enorme para os personagens, então a gente aprende a gostar daqueles personagens que estão sendo descritos, a gente entra na rotina deles, a gente começa a torcer por eles e a gente começa a querer que alguma coisa dê certo, quando a gente sabe que nada vai dar certo, porque é Stephen King, né? E dói quando começa a dar errado, dói quando começa a acontecer coisas ruins para aquela família que a gente está acompanhando, para aquelas pessoas que a gente passou tanto tempo aprendendo a gostar e a empatizar. Eu terminei o livro com o coração muito dolorido, amei, 5 estrelas, favoritado. E aí, já no iniciozinho de abril, eu li The Crucible, ou As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Esse livro eu li para a faculdade, para uma matéria de literatura e cultura norte-americana. E ele vai falar então sobre esse episódio que aconteceu logo no início da colonização dos Estados Unidos, né? Que estavam lá os primeiros colonizadores e teve um episódio de histeria, de paranoia anti-bruxas, um pouco por inconsequência e um pouco por questões de inveja, de ciúme, de discórdia mesmo. Começou um burburinho de pessoas se acusarem mutuamente de bruxaria, e aí aquilo gerou um pânico e começou uma caça às bruxas. Várias pessoas foram julgadas e foram enforcadas, e então esse livro ele vai tratar desse episódio, né, cruel da história dos Estados Unidos, dessa caça às bruxas em Salem, só que ele vai traçar um paralelo com o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época em que a peça foi escrita, né? No momento em que o Arthur Miller escrevia esse livro, estava acontecendo o famigerado macartismo, que era a caça às bruxas anticomunista lá nos Estados Unidos. A gente tinha o senador McCarthy que basicamente caçando as pessoas
que eram denunciadas como comunistas, elas eram boicotadas, elas perdiam empregos, elas perdiam trabalhos. E nisso, várias celebridades foram acusadas de ser comunistas, de estarem espionando e coisa e tal. Tem um filme muito bom sobre isso que se chama Trumbo e vale muito a pena ver porque ele retrata esse momento histórico e ele vai acompanhar um personagem, um profissional de cinema, né, acho que era roteirista, que ele sofreu com essas denúncias, né? Ele foi denunciado pelos próprios colegas como comunista e nunca mais conseguiu trabalho nenhum. Enfim, a gente vê como é que era essa questão. As pessoas realmente acusavam e apontavam os dedos umas para as outras. Então, ele traça esse paralelo, né, do que tinha acontecido em Salem lá para 1600 e tanto, com o que estava acontecendo no presente nos Estados Unidos enquanto ele escrevia. Ele traça, faz essa analogia, né, de que era a mesma coisa, era caça às bruxas, era um clima de discórdia, as pessoas eram boicotadas e às vezes nem tinha fundamento naquelas denúncias, era simplesmente por antipatia, era simplesmente uma questão política ou questões de desafetos mesmo. Você denuncia o seu vizinho porque você não vai com a cara dele, ou porque você quer o emprego dele, porque você quer as terras dele. Então, assim, é muito semelhante e eu achei muito boa a peça e deu muita angústia de ler porque dá para traçar vários paralelos com o que a gente vê no Brasil atual, né? Tipo, essa coisa de estar o tempo todo boicotando artistas por posicionamento X ou Y na política, de perseguir as pessoas, de fake news, né? De criar fake news, criar boatos e as pessoas acreditarem nesses boatos sem nenhum tipo de evidência, coisa do Deus acima de todos também. Então, tipo, coisa religiosa é muito forte na peça e tudo é em nome de Deus. Se você não aceita Deus, você tem que ser queimado, você tem que ser enforcado, você não merece fazer parte desse mundo. E o jeito que os personagens falam de Deus é muito semelhante ao que eu vejo certos fanáticos religiosos falando de Deus hoje em dia. É assustadoramente familiar. Então, recomendo muito a leitura da peça. Então, o que eu li recentemente foi isso. Agora eu vou comentar algumas coisinhas que eu estou lendo e que eu pretendo ler. Tô lendo esse mangá aqui, Ela e Seu Gato, que é muito fofinho, eu devo terminar já já. Já comprei faz um tempão, mas eu comecei a ler agora. Eu voltei de uma vibe de quadrinhos e mangás, vamos ver se eu consigo retomar. Estou lendo A Infância dos Dias, da Laís Barros Martins, coletânea de crônicas barra contos, sobre a infância, né? Personagens e situações envolvendo o universo infantil. Tô gostando bastante, achando um livrinho super de conforto. Ainda estou lendo Flor de Gume, da Monique Malcheri. Eu sou ridícula porque é um livro realmente muito curto, já era pra ter terminado, porém tô sempre lendo várias coisas ao mesmo tempo, então demoro para concluir as leituras. Isso daqui é uma coletânea de contos, mas são todos sobre a mesma personagem, então talvez a gente possa ler isso como uma espécie de romance meio fragmentado, né? Ele vai ser dividido em várias partes que correspondem a momentos distintos dessa personagem, vamos dizer assim. Tem toda uma ambientação no norte do Brasil, que eu acho muito interessante para leitores assim, sul, sudeste, que não estão acostumados com esse tipo de cenário, com essas vivências. É muito interessante e esse é um livro muito sinestésico. A Monique descreve cheiros, eu consigo sentir os cheiros, ela consegue colocar nas palavras os sentidos, sabe? As cores, os aromas. Eu achei fantástica a escrita dela, já fica aí a recomendação. Também estou lendo Depois, que é o lançamento do Stephen King. Acabou de sair aqui no Brasil. Estou quase no finalzinho e já estou adorando. Esse é um livro bem curto do King, né, para os padrões dele, então eu li rapidinho. E é sobre um menino que ele vê gente morta. E achei a premissa interessante, ele tá narrando esses fatos já na vida adulta, mas contando dos acontecimentos da infância dele, o que esse dom esquisito trouxe de impacto na vida dele, enfim, sendo muito divertido. King é ótimo para escrever personagens crianças barra adolescentes, eu acho super... me convence, sabe? É um narrador convincente, eu acredito realmente que eu tô vendo uma pessoa daquela idade falar, não soa forçado. Enfim, estou adorando, tem uma referência
a outro livro dele, a outro clássico dele que eu amo, e foi ótimo, né? Foi uma surpresa pegar essa referência no meio do livro, porque eu não estava esperando, e foi bom rememorar, né, essa história que eu gostei tanto quando eu li, e que aparece uma pincelada dela, não é spoiler nem nada não, mas aparece uma referência, e foi bem legal esse King verso, que às vezes uma obra aparece na outra, eu acho muito interessante. Aí outro livro que eu estou lendo, já estou lendo há muito tempo, já mostrei em vídeo também, mas ainda não terminei, porque é uma leitura mais técnica, então não é sempre que eu tenho saco para ler, mas eu preciso por questões profissionais, que é o Em Busca de Boas Práticas de UX Writing. Esse está no Kindle Unlimited. E eu acho que é um livro bem introdutório para quem quer trabalhar com UX Writing, que é basicamente escrita voltada para a experiência do consumidor. Na prática, a gente aplica essa técnica de escrita, vamos dizer assim, em produtos, né, digitais, sei lá, chatbots, notificações de aplicativo, essas coisas assim. Mas não só isso, estou resumindo bem o rolê. Outro livro que estou lendo no Kindle, também no Kindle Unlimited, é o Concertos de Oficina, que é uma coletânea de contos. Eu tô gostando dessa coletânea, mas como quase toda coletânea de contos, ela tem esse problema de ser meio irregular. A gente tem contos muito curtos, alguns são muito bons e alguns são meio nhé. Eu tenho um problema com esses contos muito curtos que estão na moda aí na literatura contemporânea, porque é muito fácil o autor perder a mão e ficar curto demais e não dizer o que tinha que ser dito. Então é uma crítica que eu faço a várias coletâneas. Com essa eu não tô percebendo muito isso. Eu acho que os contos são curtos porque eles precisavam ser curtos mesmo, eles são do tamanho que deveriam ter. Não tá faltando nada na maioria das histórias, mas assim, não gostei de todos, mas gostei de vários. Ainda estou na saga de ler Mulheres que Correm com os Lobos. Quem me acompanha no Instagram sabe que volta e meia eu faço os stories comentando como é que tá o progresso de leituras, mas ultimamente eu tô lendo bem pouco dele, porque eu tô cheia de coisa da faculdade, então quando eu não tô lendo as coisas acadêmicas, eu quero ler coisas pra me distrair, eu quero ler coisas que eu realmente tenha interesse, que não é o caso desse livro, né? Eu basicamente tô lendo esse livro porque, como eu não concordo com grande parte do que a autora está colocando, eu quero ter fundamento para poder criticar. Mas não é uma leitura que eu estou fazendo por prazer nem nada, então ela acaba deixando um pouco de lado, porque eu estou muito assoberbada quando eu tenho tempo para me dedicar a leituras não acadêmicas, eu quero ler as coisas que eu quero ler. Também sigo lendo O Circo da Noite, esse sim é um livro amorzinho que eu já estou lendo há muito tempo. É fantasia, vai ter esse universo desse circo esquisito em que pessoas têm poderes sobrenaturais, pode-se dizer assim. Em algum momento a gente vai ter um duelo e eu acho que vai rolar algum romance também, coisa que eu não gosto, mas até o momento não tá me incomodando. Eu tô gostando muito do universo criado pela autora. Eu acho que é um livro bem que você consegue entrar no clima, né? Então você sente o cheiro do circo, os barulhos do circo, sei lá. Ela realmente conseguiu me trazer para dentro da história. Eu estou gostando muito e é aquilo. Eu tô lendo devagar, mas tô lendo sempre. Um dia eu termino. E aí, por fim, um livro que eu não tinha começado, que eu não comecei a ler ainda, mas que pretendo ler agora em abril, é O Esboço, da Rachel Cusk. Já mostrei esse livro num vídeo que eu fiz mostrando meu book haul de aniversário. E eu tô muito empolgada pra ler esse livro, porque eu gosto muito de livros sobre o nada, sabe? Livros que não tem uma trama fechadinha, que não tem uma história grandiosa, que é um livro sobre cotidiano, sobre pessoas comuns. E eu acho que eu vou encontrar isso aqui nesse livro. Eu tô muito curiosa, eu vou começar logo assim que eu der uma desafogada nas leituras em andamento. E eu acho que é isso. Eu tenho outros livros em andamento que eu vou pirigueteio um pouquinho, dou uma lidinha, dou uma beliscada, dou uma folheada, mas acho que eu realmente estou mais empenhada em ler com frequência, com mais disciplina. São esses que eu mostrei. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Conta aí pra mim se você já leu ou
pretende ler, né, algum desses livros que eu mostrei, e conta pra mim também o que você andou lendo de bom nos últimos tempos, eu vou adorar saber. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.